soalho, a ponto de a senhora Underhill dizer: dificilmente posso persuadir-me não ser isso produzido por uma pesada bala. Depois, pelo mesmo processo nos foi dito: bom, agora examinai. Afastamos a mesa e cuidadosamente examinamos o soalho. Nada se encontrou de anormal. Como em precedente ocasião, desci a escada, e do andar inferior pude ouvir as pancadas tão distintamente como no andar superior. A senhora Underhill teve receio de que esse ruído desgostasse os moradores das casas contíguas. Eu acreditei que eles deviam tê-lo ouvido. Com mais um exemplo encerro este capítulo. Uma casa endemoniada. A 22 de outubro de 1860, fui em companhia do senhor e da senhora Underhill, Cat Fox, uma outra senhora e um cavalheiro, pagar uma visita aos seus amigos quakers, senhor e senhora Asher, residentes a 5 minutos do porto de Dobe, no Hudson, em espaçosa e antiga casa rodeada de magníficas árvores, e que tinha sido outrora quartel-general de Washington. Essa casa, havia muitos anos, era reputada endemoniada. A pessoa cujo espírito supunha-se visitá-la, tinha sido um antigo dono, Pedro Livingston, que por ser aleijado costumava andar em carrinho de inválido. Na calada da noite, ouvia-se o rodar do carrinho pelos corredores, especialmente em um dos compartimentos da casa. Antes do anoitecer, nos assentamos primeiro nesse compartimento, pequeno quarto de dormir, com 2 portas. Antes de começar a sessão, fechamos as 2 portas, deixando as chaves nas fechaduras. Além da nossa comitiva, só estavam presentes o senhor e a senhora Asher. Os golpes nos aconselhavam que apagássemos as luzes e juntássemos as mãos, formando cadeia. Poucos minutos depois ouviu-se um ruído, aparentemente a distância de 3 ou 4 pés do ponto em que me achava e que depois o soube, foi também ouvido e comentado por alguns visitantes, em uma sala separada daquela em que nos achávamos, por um longo corredor terminando em 2 portas fechadas. Parecia-nos que pesados objetos de ferro rolavam no assoalho. Depois, ouvimos golpes semelhantes aos de um grande martelo, e outros que pareciam produzidos pela ponta de uma bengala. Ouvimos, por fim, um som precisamente semelhante ao rodar de um carrinho sobre as tábuas do soalho. No começo, afigurou-se-nos que o som vinha de local muito próximo de nós, depois a intensidade foi decrescendo gradualmente, até deixar de ser apreciável, como se o carrinho se for afastando cada vez mais. Pedimos, então, que ele viesse de novo para perto de nós, e imediatamente começamos a ouvi-lo, como se o carrinho viesse de longe, gradualmente se aproximando, até parecer-nos que tocava o pé das nossas cadeiras. Às vezes, a pressão sobre o soalho era tão forte que o fazia vibrar. Quando reacendemos a lâmpada e examinamos a sala, achamos as portas fechadas, com as chaves nas fechaduras, e na sala não se encontrou coisa alguma com que se pudesse produzir os ruídos que acabávamos de ouvir. Então, por sugestão minha, transferimos a experiência para um vasto compartimento oposto àquele onde nos tínhamos reunido a princípio, e que eu julgava ter sido a sala de jantar de Livingston. Fechamos as portas e, obedientes a uma comunicação obtida pela tipologia, apagamos as luzes e juntamos as mãos formando cadeia. Em menos de 2 minutos a desordem recomeçou. O ruído foi tão grande então, que não nos podíamos ouvir uns aos outros. Os sons eram inteiramente semelhantes aos que produziriam corpos metálicos rolando pelo assoalho. Parecia que um corpo pesado era arrastado por uma corda na extensão de 15 a 20 pés. Durante todo esse tempo, conservávamos sobre a mesa uma lamparina e uma caixa de fósforos, e sempre que o ruído era mais forte, acendíamos a lamparina para ver o que se passava. Apenas o fazíamos, os sons cessavam e todo o nosso exame na sala era infrutífero. A súbita transição, sem causa aparente, de um ruído atroador para um silêncio de morte, era uma experiência como bem poucas pude fazer em minha vida. Repetimos várias vezes a experiência,
sempre com o mesmo resultado, a ponto de sermos tentados a julgar que os nossos sentidos nos enganavam. A impressão produzida em mim e nos outros assistentes, com quem conversei a respeito, era de que não havia possibilidade de se fazer ouvir tais sons, a não ser pelo arrastamento de corpos pesados. Depois de algum tempo, a mesa central junto à qual nos assentávamos, foi chocada no topo e depois por baixo, como se nela batessem com um malho e com tal violência, a julgar pelo som, que parecia que ia ser espedaçada. Quando cessaram os ruídos e reacendemos as luzes, procedemos a um rigoroso exame na sala, mas achamos que ela nada tinha sofrido, pois que não se encontrou objeto algum que pudesse ser utilizado para a produção de tais ruídos, a não ser a simples mobília de uma sala de jantar. Ambos os compartimentos estavam situados em uma parte da casa que se sabia ter sido construída e habitada por Livingstone. Estou convencido de que esses sons deviam ter sido ouvidos até distância de 100 jardas. É raro que os investigadores dos fenômenos desta classe hajam conseguido alguma coisa mais notável. As condições eram especiais, uma localidade onde, no decurso de algumas gerações, se davam manifestações de intervenções ultramundanas, e a presença ali de dois dos mais poderosos médiums de efeitos físicos que têm aparecido, aqui ou em outros países. Com toda razão espero que no fim do presente século, a parte inteligente da sociedade se convencerá da realidade da tipologia espiritual, como os investigadores instruídos já estão de que as dimensões e formas do cérebro influem sobre o intelecto, e as influências magnéticas produzem efeitos hipnóticos. Quando admitimos o caráter ultramundano desses maravilhosos ecos, damos o primeiro passo no caminho do espiritualismo experimental, mas é somente o primeiro. O ruído é ultramundano, mas só esse fato não basta para nos provar que os nossos amigos mortos podem comunicar-se conosco. Cumpre-nos observar, pelas comunicações tipológicas, que as nossas relações com os espíritos não devem ser desprezadas pelo homem. Se julgarem que me ocupei mais do que necessário, fisicamente falando, com um fenômeno tão simples, rogarei ao leitor que se lembre dos persistentes disparates que têm sido emitidos verbalmente ou por escrito, acerca dos ruídos espíritas e dos prejuízos resultantes do ridículo que procuram lançar sobre esse fenômeno. Capítulo 2. Movimentos de corpos pesados, por um poder oculto. Quando eles chegaram ao Jordão e cortavam madeira, sucedeu que o machado de um caiu na água, e ele começou a bradar: ó Senhor! Era um machado emprestado. Então o homem de Deus perguntou: onde caiu ele? E sendo-lhe indicado o lugar, este cortou um pau, atirou-o no ponto e o machado veio acima d'água. Segundo Reis 6, 4, 6. O levantamento de corpos pesados do solo, ou seu transporte de um para outro lugar, é uma das manifestações físicas mais comuns e de mais fácil verificação. Já citei muitos exemplos em outra obra. Aqui, somente apresentarei 2 ou 3 dos numerosos casos que tenho testemunhado nas sessões espíritas. Uma das mais satisfatórias provas do poder que possui essa inteligência oculta, de levantar corpos pesados, foi-me fornecida pelo experimentador Robert Chambers, hoje falecido, porém, assaz conhecido como autor de uma obra sobre a visita que fez aos Estados Unidos no outono de 1860, e publicada em 13 de outubro do mesmo ano. Na tarde desse dia, tivemos uma sessão na sala de jantar do Sr. Underhill, estando presentes ele, sua mulher, Katy Fox, Chambers e eu. Nessa sala havia uma comprida mesa de sólido acaju, ao redor da qual se podiam assentar 14 pessoas. Nós, fazendo correr as tábuas, reduzimos-la a partes centrais, e por meio de uma balança romana, reconhecemos que seu peso era de 55 quilos. Suspendemos-la pela balança, em perfeito equilíbrio, até cerca de um palmo do chão. Então nos assentamos, e,
Enquanto fazíamos a experiência, a senhora Underhill tocava com a ponta dos pés em um dos meus e Katy fazia o mesmo em relação ao Sr. Chambers, por cuja indicação nos colocamos assim, no intuito de evitar qualquer suspeita de intervenção humana. Suas mãos estendiam-se sobre a superfície da mesa, mas sem tocá-la. Havia plena luz na sala. Uma prova cabal. Achando-se a mesa suspensa e a balança indicando o peso de 55 quilos, pedimos que diminuísse o peso. Em poucos segundos o braço da balança teve de ser diminuído, até indicar o peso de 45 quilos, e depois até o de 36,27. Mesmo no último caso, ainda o menor braço da balança mostrava, por sua posição, que o peso era menor de 27 quilos, tendo assim perdido 28 quilos do peso ordinário. Então, pedimos que aumentassem o peso e este subiu a 58 e depois a 65 quilos. A mudança do peso era notada em cada verificação efetuada com intervalos de 3 a 8 segundos. Durante todo o tempo, os pés e mãos das damas conservavam-se na primitiva posição, e o Sr. Underhill esteve afastado da mesa. Não havíamos prevenido ao Sr. Underhill da nossa intenção de fazer essa experiência. A balança foi tomada por empréstimo a uma casa de negócio da vizinhança. Não posso dizer qual o peso do machado comum dos judeus, no tempo de Eliseu, porém, devia de ser pequeno. O nosso milagre, pois, foi maior que o do profeta, se atendermos ao peso do objeto levantado, mas é também certo que a distância entre o médium e esse objeto era maior no exemplo hebreu. Justamente na tarde que precedeu aquela em que teve lugar a experiência supracitada, tive, com satisfatório resultado, uma sessão em casa do Sr. Underhill. Suspensão sem contacto, de uma pesada mesa de jantar. Nossa sessão efetuou-se na noite de 12 de outubro de 1860, achando-se reunidos ao redor da mesa e na sala supracitado o Sr. e a Sra. Underhill, Katy Fox, o Sr. Harrison Gradiar, de New York, e eu. Havia muita luz e o trabalho durou das 9h30 às 11 horas. Começamos ouvindo fortes pancadas em vários pontos da sala e nas cadeiras. Depois, quando nossas mãos se estendiam sobre a mesa, esta começou a deslocar-se, ora com um movimento rotatório, ora levantando-se de um dos lados, e, finalmente, elevando-se toda, só descansando no solo uma das pernas. Buscamos induzir a invisível inteligência a levantá-la de todo, mas, apesar de todos os esforços que ela pareceu empregar, não o conseguiu, apenas, porém, ajudamo-la tocando-a com a ponta dos dedos. Ela ergueu-se no ar e conservou-se suspensa durante 6 ou 7 segundos. Depois de algum tempo, perguntamos se a mesa se conservaria suspensa no caso de retirarmos os dedos da sua superfície, e à vista da resposta afirmativa, ajudamo-la a erguer-se, como acima, e depois, retirando as mãos, vimos-la toda suspensa, sem auxílio ou contacto humano, por espaço de 5 ou 6 segundos. Depois, desceu lentamente e assentou no solo, sem choque. Desejosos, então, de avançar um passo mais, perguntamos se não podia ser levantada sem auxílio ou contacto nosso. Veio a resposta afirmativa e todos estendemos as mãos a uma distância de 3 ou 4 polegadas da superfície. A mesa ergueu-se por si mesma, acompanhando nossas mãos à medida que íamos levantando. Conservou-se assim suspensa do solo e guardando posição horizontal por 6 ou 7 segundos, descendo depois lentamente sem perder a sua horizontalidade até o solo, onde descansou sem chocá-lo. Repetimos a mesma experiência na sessão do dia seguinte, em presença de Robert Chambers, com o mesmo resultado, e completando-a com a pesagem da mesa, como já vimos. A princípio, como antes, tocamo-la com os dedos e depois de ela elevar-se, retiramos as mãos e ela ficou suspensa por 6 ou 7 segundos. Também na segunda experiência, suspendeu-se por si só, assim se conservando pelo mesmo tempo.
Cumpre notar que tínhamos o hábito de mudar, durante essas experiências, a mesa de um para outro ponto da sala e examiná-la de vez em quando. Em suma, considero esse movimento de objetos, esse fenômeno de transporte, segundo os espíritas franceses, tão concludentemente estabelecido no seu aspecto ultramundano, como os batimentos espirituais. Levantar ao ar uma mesa de jantar pesando 55 quilos não é uma coisa fácil, quando as condições excluem a possibilidade de qualquer maquinismo oculto. Que esforço corpóreo concebível, escapando à atenção de observadores vigilantes, podiam empregar 2 ou 3 assistentes para a plena luz erguer com as mãos um corpo tão pesado, conservá-lo suspenso e fazê-lo descer lentamente sem chocar o solo. Ninguém que esteja em seu juízo e creia nos seus sentidos, pode ver o que eu vi e conservar-se séptico nessa matéria. Cumpre notar, ainda, a circunstância de que nesse período de sua vida, a senhora Underhill e sua irmã não trabalhavam em sessões como médiums profissionais. Mas, seja como for, no seio de uma família de ninguém, alguns meses antes, suspeitava-se que a existência dos poderes espirituais. Testemunhei fatos ainda mais maravilhosos que os precedentes. Elos. A rotação de uma mesa suspensa no ar. Na primavera de 1870, fiz uma visita a um amigo, o Sr. B., cuja residência encantadora, em Staten Island, tem magnífica vista sobre a Baía de New York, vendo-se de um lado, ao longe, a cidade, e do outro, o canal que conduz ao oceano. A família nada conhecia de espiritismo nem acreditava nos fenômenos. 1 ou 2 meses antes da minha visita, época em que se revelaram um dos jovens filhos do meu amigo a quem chamarei Carlos, excelentes faculdades espirituais. Deixando de parte, por ora, as mais notáveis, vou reproduzir, pelas notas que tomei, depois de submetidas à correção dos assistentes, uma parte do que testemunhei em 2 sessões, ambas efetuadas a 2 de abril de 1870. A primeira efetuou-se à tarde. Reunimos-nos a princípio em uma sala lateral, mas, por proposta minha, passamos para de visitas, na frente da casa, onde ainda não tínhamos entrado. Aí, além de Carlos e eu, achavam-se 2 parentes da família, os senhores N e ele. A sala era escurecida por pesadas cortinas, que cerramos de todo, mas, apesar disso, havia luz suficiente para distinguir as formas dos objetos. Assentamo-nos ao redor de pesada mesa de pinho, construída expressamente para esses trabalhos, bastante tosca e forte. Os pés tinham a espessura de 2 polegadas e a tábua superior 2 pés e 7 polegadas de comprimento e 1 pé e 8 polegadas de largura. Seu peso era de 9 quilos, 250 gramas. Notamos no começo um estremecimento, depois uma elevação, ora de um, ora do outro lado, tomando-se gradualmente cada vez mais forte, e, afinal, tão violento que a mesa se escapou das nossas mãos. Depois, a pedido, ela tornou-se tão pesada, que, usando de todas as minhas forças, dificilmente podia erguê-la meia polegada do solo, sendo então o seu peso aparentemente de 90 quilos. Ainda a pedido, ela tornou-se tão leve que com um só dedo podia ser levantada de um lado, parecendo que o peso não ia além de 4,5 a 5 quilos. Depois, readquiriu o peso ordinário, e sem que alguém lhe tocasse, pôde levantar-se. Começou erguendo-se sobre 2 pernas, e o emprego de toda a minha força foi insuficiente para fazê-la descer. Finalmente, depois de ter sido sacudida com tal violência que nós, receando ser ofendidos, nos afastamos, tocando apenas com os dedos, ela foi lançada ao ar, a tal altura que, levantando-nos de nossas cadeiras, apenas pudemos tocá-la com a ponta dos dedos. Nessa altura ela balançou-se por 6 ou 7 segundos. Além do tato, a luz, apesar de fraca, nos deixava apreciar tais movimentos. Às 8 horas da noite,
Assentamo-nos de novo na mesma sala, então às escuras, mas éramos só três, o Sr. N., Carlos e eu. Provavelmente fortalecida pela ausência de luz, a demonstração começou exibindo-se com uma força física maior que a testemunhada anteriormente. Não há homem algum, tão forte que, sem auxílio de meios artificiais, pudesse mover aquela mesa com igual violência e atirá-la assim de um lado para outro. Todos sentíamos que uma simples pancada dessa força nos mataria ali mesmo. Depois, a mesa foi jogada ao ar, tão alto, que nós, de pé, apenas podíamos tocá-la. E foi sacudida de um lado para outro, antes de tornar ao seu lugar. De novo foi levantada, ainda com maior violência. Balançou-se no ar descrevendo 5 ou 6 vezes, como pelo tato podíamos julgar, um arco de 7 ou 8 pés. A elevação, pela terceira vez pula fora do nosso alcance, mas sentíamos que fez 8 ou 10 voltas sobre si mesma. Tanto quanto pudemos julgar sem consultar nossos relógios, ela se conservou 12 ou 14 segundos no ar antes de descer. Aí, às vezes, conseguíamos tocá-la, e outras vezes, não. Então, perguntei se de futuro poderíamos obter aparições objetivas. A resposta foi dada por elevações da mesa, repetidas 3 vezes, batendo com tanta força que se ouvia distintamente o choque no andar superior. Quando acendemos o candeeiro, vimos que a tábua superior da mesa, de 1 polegada de espessura, estava fendida e despregada dos pés, tendo sido arrancados os grandes pregos que a seguravam. Enquanto se davam todas estas manifestações, veio-me a ideia, com poderosa certeza da solicitude dos espíritos que nos auxiliam, de que por mais formidável que se mostre o poder oculto que se manifesta, nenhum grave dano nos advirá, coisa que antes não tinha ouvido de ninguém. Uma vez, torceram o punho de Anne, e por 2 vezes seus joelhos e os de Carlos foram chocados com força, mas, apesar disso molestá-los bastante no momento, poucos minutos depois o incômodo tinha desaparecido, graças à influência dos espíritos, segundo acreditavam. Por certo, não terei essa confiança quando as demonstrações forem produzidas por mãos humanas. Manifestei então a minha satisfação e reconhecimento por me ter sido permitido testemunhar tais fatos. A resposta me veio logo pela mão de Carlos: ficais certo que a nossa satisfação, dando-vos essas provas, é maior que a que sentis recebendo-as. Então, eles nos informaram que sua força ia decrescendo no correr da noite. À meia-noite levantamos a sessão. Convido o leitor a tomar nota das condições em que nos achávamos. O local foi escolhido por mim mesmo, na sala de visitas da casa de um cavalheiro. Ali não se encontrava nenhum médium profissional. Os assistentes eram o filho do dono da casa e 2 próximos parentes seus. Os movimentos deram-se fora do nosso alcance, de modo a haver impossibilidade completa de serem produzidos por algum dos presentes. A mesa ficou desmantelada, dando-nos assim uma prova tangível da violência da força empregada na manifestação. Como conceber uma suspeita de fraude ou impostura? É totalmente impossível recorrer neste caso à hipótese de uma ilusão ou alucinação. Tomé, neste caso, acreditaria por haver tocado com sua própria mão. Eu quisera que um discípulo de Berkeley testemunhasse esses fenômenos, a fim de ver se continuaria a duvidar de tais manifestações. Capítulo 3. Escrita espiritual direta. Na mesma hora apareceram dedos de mão humana, escrevendo à luz do candeeiro, sobre a caiadura da parede do Palácio Real, e o rei viu parte da mão que escrevia: Daniel, v. 5. Um viajante incumbido de importante missão, pode, uma que outra vez, distraído pelos prosaicos detalhes do que vai encontrando em sua jornada, perder de vista o que vai fazer, mas, à medida que o termo dessa jornada se aproxima, seus pensamentos se vão concentrando no objeto da sua viagem. Isso sucede com o leitor que vai percorrendo as páginas deste livro.
Ele percorre-as em busca das provas de uma outra vida, susceptíveis de serem apreciadas pelos sentidos humanos. À medida que avança, os fenômenos, no começo simples, vão adquirindo um vital interesse, porque demonstram, cada vez mais concludentemente, a existência de um poder não somente oculto e ultramundano, mas espiritual e inteligente. A influência de seres semelhantes a nós, mas não habitantes da Terra. Em 1857, foi publicado em Paris o livro de um jovem titular russo, o Barão de Gudenstube, que não atraiu a atenção que merecia. Seu autor, com quem tive a dita de travar relações em Paris, um ano depois do aparecimento desse livro, tinha devotado quase exclusivamente a vida ao estudo do que ele julgava o sobrenatural, e das relações entre o mundo visível e aquele que procuramos ver, sendo o fim dos seus estudos a demonstração positiva da imortalidade da alma. Sua obra é de um escritor clássico e contém curiosas e interessantes investigações a respeito do espiritismo antigo. Ele exibe muita sagacidade, deixando-se de parte a crença de que além das influências do outro mundo, devemos contar com a direta e miraculosa intervenção de Deus, podendo produzir a parada da Terra e da Lua em suas órbitas, pelo tempo de um dia. Esse livro, como o título indica, ocupa-se principalmente com as provas da escrita direta dos espíritos. Em 10 meses, desde agosto de 1856, quando o Senhor de Gudenstube obteve o fenômeno pela primeira vez, até julho de 1857, ele conseguiu mais de 500 espécimes dos quais nos forneceu litografados 67. Essas experiências foram testemunhadas por mais de 50 pessoas, dentre as quais ele publica os nomes de 13, sendo por essas testemunhas fornecido o papel para as experiências. Tais experimentações foram principalmente feitas e obtinham melhor sucesso nas velhas catedrais, nos antigos lugares destinados ao culto, ou nas residências históricas. Antes, porém, da minha estada em Paris, no outono de 1858, tinha sido publicada uma ordem do governo ou do clero, proibindo tais experiências nas igrejas e outros edifícios públicos. Essa ordem estava em pleno vigor, quando o Barão de Gudenstube, sua irmã e eu, visitamos a abadia de S. a 29 de setembro, e colocamos um papel em uma capela lateral. Não obstante, eu estava resolvido a prosseguir no meu empenho de verificar o importante fenômeno, mas fui chamado por telegrama à Inglaterra, por causa da grave enfermidade que prostrara meu pai Robert Wayne, e o levara à morte 6 semanas depois da minha chegada. O Barão de Gudenstube impressionou-me muito favoravelmente por sua sisudez e boa-fé. Era um homem que investigava com a máxima reverência. Entusiasta, certo, e por isso um tanto apaixonado, mas, o grande número de suas experiências, feitas sob condições as mais variadas, e o número das testemunhas respeitáveis que permitiram aparecessem seus nomes atestando os resultados conseguidos, deixam pouco lugar a dúvidas sobre a veracidade dos fatos. Reproduzo 3 de entre os muitos espécimes que o autor me forneceu. O primeiro, em francês, foi obtido a 16 de agosto de 1856, na presença do Conde de Urches, nas seguintes condições. O Conde, crente nos fenômenos espíritas, mas um tanto inclinado para a demonologia, preparou 2 papéis, um em branco e outro contendo o seguinte trecho bem conhecido e por ele mesmo escrito: por este modo conheceis o Espírito de Deus, todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Esses papéis foram colocados um ao lado do outro sobre uma mesa, à vista de todos. Depois de 10 minutos, no papel em branco, via-se escrito: confesso que Jesus veio em carne. A.V. G. A assinatura foi reconhecida pelo barão como sendo as iniciais de um seu amigo falecido. A segunda, em inglês, foi também escrita na presença do Conde de Urches, a 9 de setembro de 1856, junto da coluna de Francisco II.
Na comunicação viam-se duas cruzes tendo escritas por baixo as palavras, "Eu sou a vida", com as iniciais em monograma, como usava a infeliz Maria, rainha da Escócia. Cumpre-nos lembrar o leitor que na nave setentrional da igreja de Denis, junto à porta lateral, vê-se uma coluna composta, de mármore branco, erigida por Maria Stuart à memória do marido, Francisco II, falecido em 1561. O último dos exemplos escolhidos é também de interesse histórico. É a assinatura conventual da fraca e arrependida duquesa de Lavaliere, irmã Luísa da Misericórdia, obtida pelo senhor de Gudenstube, a 29 de dezembro de 1856, na igreja de Val-de-Grace, estando presente o coronel de Colmane. Se o leitor for alguma vez à capela da Val-de-Grace, aí certamente verá um pequeno confessionário com uma forte grade de ferro, abrindo para a igreja e com passagem para fora. Era o confessionário usado por Mademoiselle de Lavaliere antes de pronunciar seus votos. Por uma das janelas dessa passagem, vê-se a casa que ela então habitava. O convento carmelita em que tomou véu, em 1675, com o nome de Irmã Luísa da Misericórdia, está situado na Rua do Inferno, por detrás de S. Jacques do Altipaz. Como tudo isso é estranhamente sugestivo. Percorremos as pirâmides e as catedrais, revolvemos as catacumbas em busca de hieróglifos, esculturas sepulcrais e epitáfios lapidários, sem pensarmos nas relíquias dos finados, muito mais preciosas que todas essas lembranças inanimadas e que nós aí poderemos obter, atestando a continuação da existência e a memória daqueles que, conquanto estejam mais vivos do que nós, os costumes nos obrigam a considerar como celebridades mortais do passado. Além de ter sido obrigado a voltar a Paris depois da morte de meu pai e de haver aí verificado as observações do senhor de Gudenstube, tive ainda a grande ventura de obter, nos Estados Unidos, provas pessoais corroborando-as. E, em alguns casos, essa evidência foi obtida em condições tais, que julgo nenhum observador sincero e inteligente, testemunhando o que testemunhe, deixará de aceitar aquilo que tantos julgam incrível, isto é, que aqui na Terra poderemos receber comunicações ditadas por inteligências e escritas por mãos diferentes das inteligências e das mãos dos terrícolas. Nada vale a alegação de não ser isso possível, quando se demonstre que é real. Obtive exemplos de escritura espiritual em uma sessão com Cat Fox, a 27 de fevereiro de 1860 e numa ou duas sessões subsequentes. Estudando, porém, as minutas dessas experiências, feitas em salas sem luz, notei que até o outono do ano imediato não tinha tomado todas as precauções necessárias em tais condições, nem conseguido ver a mão que escrevia. Por isso e por me faltar espaço, deixo de me ocupar de outros exemplos, só mencionando os resultados de duas sessões, ambas de um caráter notável. Um caso cuidadosamente autenticado, vale mais que 20 simplesmente atestados. Na primeira dessas sessões, a 8 de agosto de 1861, em casa da Sra. Fox, na Rua Oeste 46, em New York, tive uma dessas experiências, que provavelmente poucas pessoas têm conseguido. Visão da mão luminosa que escrevia. Tive uma sessão à noitinha com Cat Fox, na esperança de obter uma aparição que pela tipologia me havia sido prometida, sem indicar o dia da sessão. Cat propôs que nos reuníssemos na sala inferior, mas, como eu sabia que havia uma sala mais própria na frente do segundo andar e desejava evitar qualquer interrupção, propus fossemos para lá, no que todos assentiram. Era uma sala pequena, simplesmente mobiliada com sofá, cadeiras e uma mesa, cuja superfície media 2,5 sobre 3 pés. A sala não tinha armários e suas duas portas davam uma para o corredor, outra para um quarto. A mesa, que se achava a um canto da sala, foi por nós removida para o centro. Fechei as duas portas e tomei as precauções adicionais,
selando-as. Isto se fez com tiras de papel presas com cera de um lado da folha da porta, e do outro a soleira, gravando meu sinete nos pontos de fixação. Preveni Katy e sei que ela acredita em mim, que eu só o fazia por causa daqueles que pudessem ler o relatório da sessão, e não por abrigar qualquer suspeita a seu respeito. Quando estávamos em sessão, ela disse rindo, Sr. Wayne, vede debaixo do sofá. Agradeci-lhe a lembrança, afastei o sofá da parede, examinei-o e tornei a colocá-lo no lugar. Depois, examinei com todo cuidado os diversos pontos da sala. Sobre a mesa só havia um tinteiro e uma caneta com pena de aço. Para o caso de uma sessão no escuro, eu trazia um caderno de 8 ou 10 folhas de papel, tendo cada folha 4 polegadas de largura e todas somente em um dos cantos marcados com um sinal particular. Coloquei o caderno e um lápis que sobre a mesa, ao alcance da mão esquerda. Katy sentou-se à minha direita, e assim aguardamos as instruções. Elas vieram logo, por golpezinhos mandando apagar a luz. Cerramos as janelas da frente, por onde penetrava a luz do exterior, apagamos o gás e retomamos nossos lugares. Vieram-nos então as seguintes instruções suplementares: pousai as mãos sobre a mesa e juntai-as. Pedi que Katy pousasse sobre a mesa as mãos unidas, sobre elas coloquei minha mão direita, ficando com a esquerda livre. Depois disseram, ponde vossa mão embaixo da mesa, e assentei minha mão esquerda sobre o joelho. Cobri vossa mão esquerda, segurando com ela o papel e o lápis. Tive de retirar a mão direita de cima das de Katy para colocar o caderno e o lápis na esquerda e cobria com um lenço. Apenas tinha feito isto quando disseram, juntai as mãos, e coloquei de novo a mão direita sobre as de Katy. A esse tempo o papel me foi arrebatado da mão, onde só ficou o lápis, que um minuto depois também me tiraram, dando com ele 3 pancadas bem distintas, na minha mão. Não se ouviu o som da queda desses objetos no soalho, mas, depois de um certo intervalo, sentiu-se distintamente o atritar do papel no chão, alternando com o ruído que produz a pena arranhando o papel e continuando com alguns intervalos, por muito tempo, durante o qual minha mão direita não se separou das de Katy. Depois, atraída por um ruído produzido à sua direita, Katy olhou para o chão e, com uma expressão de surpresa, chamou minha atenção para o que estava vendo. Erguendo-me e olhando para cima da mesa, mas sem abandonar as mãos de Katy, percebi distintamente, no local por ela indicado, à sua direita, uma aparência luminosa de forma retangular perfeitamente definida e, tanto quanto me era possível julgar, com a configuração e dimensões de uma das folhas do caderno que me fora arrebatado da mão. Por batimentos nos foi dito que não olhássemos ainda, pelo que me assentei. Então, Katy perguntou se o espírito não podia levantar o papel luminoso e colocá-lo sobre a mesa, diante de nós. A resposta foi, deixai primeiro mostrar-nos o lápis. Pouco depois, Katy informou estar vendo de novo a aparência luminosa, ainda mais brilhante que da primeira vez. Então, olhando, como já o havia feito e fixando-a por algum tempo, vi distintamente sobre aquilo que me parecia o papel iluminado, a projeção da sombra de uma pequena mão, segurando um lápis e movendo-se lentamente sobre o papel. Não me era, porém, possível distinguir o que estava escrito. Katy exclamou, satisfeita, não vedes a mão e o lápis? E como ela está escrevendo? Ela viu mesmo que eu, e durante todo esse tempo suas mãos estiveram sobre a mesa, e eu me lembrava disso mesmo, naquele momento. Disseram-nos então, deixai de observar. E eu assentei-me de novo. Pouco depois, mandaram-me colocar a mão por baixo da mesa e apoiei a mão esquerda sobre o joelho. Nela, delicadamente, senti que introduziam uma folha de papel, sendo por essa ocasião as pontas dos meus dedos tocadas por dedos que pareciam humanos. Pus o papel sobre a mesa e tornei a colocar a mão sobre o joelho. Nela introduziram um objeto que me pareceu uma caneta e que o depositei também sobre a mesa.
Algum tempo depois, como nada mais distinguisse-nos que o roçagar do papel, Katy pediu que uma folha do papel luminoso aparecesse sobre a mesa e logo isso se deu e o objeto de novo sumiu-se às nossas vistas. Depois de um considerável intervalo, minha mão esquerda recebeu o contato de outra folha de papel, mas esta fugiu-me antes de poder segurá-la. Seguiu-se outro intervalo, depois do qual nos mandaram acender o gás. Abandonei, então, as mãos de Katy, e, apenas tivemos luz, fui examinar as portas da sala. Os selos e tiras de papel estavam intactos. Tudo, ao redor de nós, conservava-se como antes da sessão, salvo o fato de se ver no chão alguns pedaços de papel com algumas linhas escritas e, entre eles o meu lápis, ao passo que sobre a mesa só estavam a folha e a caneta que haviam posto em minha mão. Meu pensamento foi de estar ali colocado nas condições de um juiz no seu tribunal, e que, durante a sessão, além de Katy e eu, ninguém havia penetrado na sala. Passei a examinar os papéis. O que estava sobre a mesa continha uma escrita feita a tinta, ao passo que a dos 3 papéis que se viam no chão era lápis, contendo cada um 2 ou 3 linhas. O primeiro dizia: a noite de hoje não favorece a aparição. Vencerei as dificuldades. Vós me vereis. Acreditai-me. Esse escrito, apenas legível, era feito evidentemente com uma pena à mão, que arranhava e feria o papel, como era fácil de notar-se. Em uma das outras folhas estava escrito a lápis: não desanimeis. Vós me vereis face a face. Em outra havia uma alusão ao estado da atmosfera, então desfavorável a qualquer aparição de forma corporal. Com efeito, a noite estava tenebrosa e a chuva caía, o que, como tive muitas ocasiões de verificar, não favorece as experiências espíritas. No quarto papel, via-se expresso em termos positivos a ansiedade com que o escritor buscava satisfazer ao meu desejo de obter uma aparição. Meus sentimentos, quando cuidadosamente examinei esses resultados, raramente podem ter sido experimentados por um outro ser humano. Tomei o papel escrito a tinta. Alguém, um ser inteligente, um habitante do outro mundo, havia se apoderado da caneta que se achava sobre a mesa, mergulhado a pena na tinta e escrito essas linhas, e depois havia me entregado tudo por baixo da mesa. Tudo isso se deu quando as 2 mãos únicas que, exceto as minhas, se encontravam na sala, estavam seguras por mim. Além do que, eu ouvira perfeitamente o ranger da pena que escrevia. Tomei a pena e busquei escrever algumas notas sobre a nossa sessão. Ela estava estragada e respingava no papel, como havia feito nas mãos do misterioso escritor. Depois, deixando a pena, busquei escrever algumas linhas com o lápis. Era um lápis guarnecido a ouro. Fiz notar a Katy que com um lápis tão pesado e uma pena tão estragada, não era possível que eles tivessem feito melhor. Seriam do mundo espiritual esses autógrafos. Donde, pois? Não tinha eu visto um deles ser escrito. Não tinha visto uma dessas mãos luminosas erguer-se acima da mesa e depois tornar a descer. Não sentir o contato das mãos de Katy, ao mesmo tempo em que a mão estranha escrevia e fazia subir e descer o papel. Podia Katy escrever 8 ou 10 linhas, estando presas suas 2 mãos. Podia eu escrever com a minha mão esquerda, coisa que não sei fazer. Ou teria Katy já trazido os papéis escritos? Considerei todos esses pontos, e, com todas as regras da crítica, examinei-os um por um. O meu sinal particular, letras do alfabeto germânico, tudo ali estava no canto de cada folha. Que foi tudo isso? Deverão assim, serem desprezados os sentidos da vista, da audição e do tato de pessoas sadias e bem dispostas. Terão mais valor a evidência conseguida em um tribunal de justiça, ou as experiências feitas em um laboratório químico. O senso comum, para mim, afirma que não. Creio que existe uma outra fase de vida, separada da atual, pela transformação chamada morte. Nada vejo de inverossímil, para não dizer de incrível,
na teoria que ensina que Deus pode conceder ao homem provas sensíveis da sua imortalidade. Por isso aceito a evidência dos meus sentidos, quando eles me dizem que os seres humanos que já se acham nessa segunda fase da existência têm, às vezes, permissão de se comunicar, além dos limites terrenos, com os que aqui deixaram. Para aqueles a quem a comunicação espiritual parece um absurdo, e, mais especialmente, para aqueles a quem a hipótese de uma outra vida tem o aspecto de um sonho fútil, deve-se deixar a livre escolha dos meios de fugir à dificuldade. Julgo que eles nunca encontrarão teorias mais aceitáveis que aquela que eles se mostram decididos a rejeitar. Em relação à precedente experiência, cumpre notar que a sala em que teve lugar foi escolhida por mim, quando era outra proposta, que esperava uma espécie de manifestação e veio-nos coisa muito diferente. A principal objeção que os cépticos poderão apresentar, será a de estar as salas escuras, mas, um exemplo anteriormente citado, já ficou patente que nos fenômenos espirituais de caráter violento, a luz só consegue fazê-los suspender, mas nunca descobrir suas causas. Contudo, preciso não ficar nisso. É muito raramente em circunstâncias muito favoráveis, que poderemos obter a escritura direta plena à luz. Contudo, obtive-a algumas vezes. E eis como. A escritura espiritual direta à luz do gás. À noite de 3 de setembro de 1861, achei-me em uma sala dos fundos do segundo andar da casa do Sr. Underhill, juntamente com o Dr. Wilson, o dono da casa e sua mulher. Foram tomadas precauções relativamente ao fechamento das portas e a mais que o uso aconselha. A sala conservou-se claramente iluminada durante a sessão. Assentamo-nos ao redor de uma mesa retangular, cuja superfície media 33 sobre 53 polegadas, sem gavetas, e da qual retiramos a tábua de cima. A luz do gás esclarecia o espaço situado abaixo da mesa, de modo a poder-se, a todo momento, inspecionar o que aí se passasse. Fiquei de um lado em oposição à Sra. Underhill, tendo à minha direita o Sr. Underhill e à esquerda o Sr. Wilson, os quais ocupavam as cabeceiras da mesa. Poucos minutos depois, ouvimos bem distintamente o tinido de uma corrente de ferro, depois, um choque violento na madeira de um dos topos da mesa, como se fosse produzido pela ponta embotada de uma adaga, tão forte que abalou todo o madeiramento da mesa. Depois ainda, um som metálico semelhante ao que produziria duas varas de aço chocando-se uma na outra, e finalmente, o tinido da vibração de chapas de aço. Durante todo esse tempo, as mãos de todos os assistentes pousavam sobre a mesa, debaixo da qual nada se podia descobrir. Depois de havermos presenciado muitos outros fenômenos, perguntamos se podíamos obter a escrita direta com luz, ao que, por pancadas, nos responderam afirmativamente. Fomos buscar papel e lápis e eu mesmo arranquei uma folha do meio de um caderno e examinei-a com todo cuidado. A luz do gás estava completamente limpa. Coloquei-a juntamente com o lápis sobre o joelho, fixando a vista nesse ponto. Apenas, porém, desviei os olhos para observar se todas as mãos se achavam na posição primitiva. O papel e o lápis me foram tirados, sentindo por essa ocasião, na minha o toque de outra mão. Então, durante 6 ou 8 segundos, ouvimos um som semelhante ao ruído de um lápis escrevendo rapidamente, e, antes que tivesse tempo para olhar de novo, pelas pancadas me foi dito: apanhe o papel. Apanhei-o, nele achei escrito a lápis, como se o fora por mão rude e trêmula, as palavras: o norte vencerá. O T da palavra norte era cortado por um traço rude e as letras da última palavra não estavam todas na mesma linha, contudo, a palavra era legível. Não creio tivessem decorrido mais de 20 ou, no máximo, 25 segundos, desde o instante que coloquei o papel sobre o joelho, até aquele em que o apanhei para ler. Esse exemplo me parece bastante para justificar minhas experiências desta categoria. Para corroborar,
Vou ainda citar os resultados obtidos por dois amigos meus, que de algum modo têm sido mesmo mais favorecidos do que eu nessas manifestações demonstrativas da realidade da escrita direta. A primeira, obtida com luz artificial, foi uma experiência do Sr. Livermore, de New York, em sessão de Cat Fox, a 18 de agosto de 1861. Estavam sós, ele e o médium. As portas e janelas foram fechadas, a sala examinada cuidadosamente. As luzes apagadas, mas, de repente, uma luz oblonga, com as dimensões e configuração de um melão, pousou sobre a mesa, conservando-se ali imóvel, por muito tempo. O Sr. Livermore pediu que ela se levantasse e imediatamente ela elevou-se ao ar, lançando clarões intermitentes e flutuando no espaço. Finalmente, voltou à mesa, com o seu brilho muito aumentado. O Sr. Livermore levara 2 grandes cartões brancos, tendo cada qual um sinal particular, na esperança de obter a escrita direta. Colocou-os perto da luz, sobre a mesa, juntamente com um lapiseiro de prata, ao mesmo tempo em que segurava as 2 mãos do médium. Esses objetos foram atirados abaixo da mesa, conservando-se aparentemente suspensos a umas 3 ou 4 polegadas do solo, e a luz movia-se de modo que seus raios caíam diretamente sobre os cartões. O que o Sr. Livermore então viu, eu expresso em suas próprias palavras, copiadas da memória que escreveu. Os cartões se tomaram o centro de um círculo de luz, de 1 pé de diâmetro. Examinando atentamente o fenômeno, vi uma mão dirigindo o lápis sobre um dos cartões, movendo-se lentamente da esquerda para a direita, e voltando para a esquerda quando, terminada uma linha, tinha de começar outra. No começo, tinha ela a configuração perfeita de uma mão, depois, porém, transformou-se em substância escura, menor que a mão humana, mas ainda aparentemente segurando o lápis, escrevendo com alguns intervalos e conservando-se visível cerca de 1 hora. Não me é possível conceber melhor evidência da realidade da escrita direta. Todas as precauções possíveis contra o embuste tinham sido tomadas. Segurei as 2 mãos do médium durante todo este tempo. Possuo ainda os cartões cheios de escritura miúda, de ambos os lados. Os sentimentos aí expressos são do caráter mais elevado, puro e espiritual. O fenômeno, tal como foi observado, continuou a apresentar-se durante 1 hora, sob uma luz brilhante não acesa por mão humana. O outro exemplo deu-se à plena luz do dia e me foi comunicado por uma testemunha de vista, primeiro verbalmente, depois por carta em que o autor gentilmente me permitiu publicar o seu nome, nome-se que, pelo respeito e consideração que merece, garante a narrativa. É uma senhora, irmã do historiador Bancroft e viúva de John Davis, antigo governador de Massachusetts, mais conhecido em New England pelo honroso cognome de Honesto John Davis. O fato ocorreu na sala de jantar da Sra. Davis, em Worcester, Massachusetts, sendo o médium o Sr. Willis, antigo estudante da Universidade de Harvard, onde esbarrara com sérias dificuldades por sua franca confissão de acreditar no espiritismo. A sala, diz a Sra. Davis, tinha 4 janelas dando para o Oriente, para o Sul e para o Ocidente. Eram 11 ou 12 horas da manhã, de modo que dispunhamos da plena luz de um sol de verão, apenas interceptada por transparentes verdes. Assentamo-nos ao redor de uma mesa, sobre a qual eu havia colocado papel e lápis, mas não tínhamos a intenção de formar o que se chama um círculo, e simplesmente esperávamos obter alguma das maravilhosas manifestações que havíamos testemunhado na tarde anterior. Enquanto assim pensavam, o lápis elevou-se da mesa e firmando a ponta, conservou-se formando um ângulo usual, como se estivesse seguro por mão humana, mão que para todos era invisível, e começou a escrever. O espanto da Sra. Davis pode ser imaginado. O movimento do lápis era regular, ouvia-se um ligeiro atrito enquanto ele se movia, fato atestado pela Sra. Davis e pelo Sr. Willis.
O lápis escreveu uma curta e afetuosa mensagem da parte de um amigo íntimo da Sra. Davis, falecido alguns anos antes, e que deu nome. A evidência, neste caso, é mais direta do que em qualquer das experiências do barão de Gudenstube, porque este nunca observou o ato da escrita. Assim, ele tem certa vantagem sobre a experiência do Sr. Livermore e sobre a minha, porque nesses dois últimos casos a luz era artificial e, por isso, merecendo menos confiança que a do dia. Que elemento de autenticidade falta aí? A escrita foi feita sob as vistas e audição de ambos, à plena luz do dia. Em relação a tudo aquilo que por nós mesmos não foi observado, quão raros são os testemunhos mais conclusivos do que este? Entregando essas diversas experiências à consideração do leitor sincero, vou tratar de alguns exemplos de outras espécies de escritura, frequentemente desacreditadas, mas das quais possuo provas que não devem ser postas de parte. Escrita sobre o braço e a mão do homem. O Sr. Robert Chambers e eu, entretínhamos boas relações com um cavalheiro a quem, por não estar autorizado a publicar-lhe o nome, chamarei Sr. M. um dos mais felizes e conhecidos negociantes do país. Não reside em New York, mas ali se achava na ocasião a que me refiro. O Sr. Chambers e eu convidamo-lo a ir conosco à residência do Sr. Charles Foster, um dos melhores médiuns que tenho conhecido. O Sr. M. não acreditava nos fenômenos espíritas, não conhecia o Sr. Foster e só aceitou o convite para nos ser grato. Não avisamos ao Sr. Foster da nossa visita, nem lhe demos o nome do nosso amigo. Lá chegados, assentamo-nos, como para uma sessão ordinária, em volta de uma mesa redonda. Depois de obter alguns fenômenos notáveis que omito aqui, o Sr. M. manifestou o desejo de conseguir uma prova da realidade das comunicações espíritas, e o Sr. Foster pediu-lhe que pensasse em algum amigo falecido. Ele lhe disse que escrevesse num pedaço de papel o primeiro nome por extenso e o número dos outros nomes do amigo, e no outro pedaço o número dos nomes e o nome de família por extenso, conservando oculto o que escrevesse. O Sr. M. assim o fez, sendo de 23 o total do número dos nomes do falecido. A pedido do Sr. Foster, ele rompeu o papel separando os nomes, fez de cada fragmento uma bola e conservou-as nas mãos, colocadas por baixo da mesa e com as palmas para cima. Depois, o Sr. Foster, que se assentava defronte do Sr. M. segurando com uma das mãos o meu chapéu, levou-o para baixo da mesa e disse: Espírito, podereis nos dar o prazer de escolher nas mãos do cavalheiro presente as bolinhas onde se acham escritos vosso nome e sobrenome, colocando-os no chapéu do Sr. M. Em menos de um minuto ouviram-se os golpezinhos e o Sr. Foster ergueu o chapéu e dele tirou as duas bolinhas, que entregou ao Sr. M. o qual examinou-as sem nos mostrar, e depois disse somente: são as que contêm o primeiro e o nome de família do meu amigo. Então, o Sr. Foster exclamou de repente: eis o primeiro nome escrito em meu braço, e descobrindo o braço, ali vimos escrito em grandes letras cor-de-rosa, o nome Seth. Depois de um minuto ou dois, quando olhamos para o que estava escrito, o nome apagou-se e o Sr. Foster perguntou: quererá o espírito escrever a primeira letra do seu nome de família no dorso da minha mão? Observamos a mão, onde não se viu o mais leve sinal. Mas, apenas passado um curto tempo, começaram a aparecer uns pontos cor-de-rosa, que foram crescendo gradualmente e juntando-se, formaram distintamente a letra C pela primeira vez. Então, o Sr. M. nos mostrou o papel das bolinhas, em um dos quais se lia CET e no outro C. O Sr. Foster perguntou então ao Sr. M. se esse espírito era o de algum parente e depois da resposta afirmativa, pensou 1 ou 2 minutos e disse: ah! Ele aí vem. É vosso sogro. O Sr. C. tinha sido realmente sogro do Sr. M., como este então nos afirmou, circunstância que eu e o Sr. Chambers ignorávamos. No correr dessa sessão, o Sr. M. ficou extremamente pálido e, por mais de uma vez, mostrou-se sumamente surpreso.
Eu não partilhava do seu assombro, porque na véspera, a 28 de setembro, tinha tido uma sessão particular com o Sr. Foster, na qual obtive uma prova talvez mais satisfatória que a supramenção.